TV Emprego Entrevista começa agora com a série RH na TV, aqui no Palácio do Emprego em São Paulo. Hoje trazemos ao nosso estúdio a Maria Odete Rabaglio, autora do livro Seleção por Competências, também psicóloga e consultora em treinamento. Tudo bom, Maria? Tudo bem. Me contaram que o seu livro já esgotou nas livrarias, é verdade? O de Seleção por Competências está na 6ª edição, saindo agora a 6ª edição. O de Avaliação por Competências já está na 2ª edição. E esse de Jogos foi lançamento desse ano, lançamos no CONAR, 1ª edição. Falando um pouquinho primeiro desse livro, né? Qual que é o objetivo dele? Fornecer uma ferramenta para selecionadores, uma ferramenta para conhecer perfil comportamental de candidatos. Hoje nós sabemos que perfil técnico é um valor do passado, não podemos nos basear apenas no perfil técnico. E a Seleção por Competências oferece 2 ferramentas para identificar comportamentos que são pré-requisitos de sucesso para as atribuições do cargo. Uma é a entrevista comportamental e outra o jogo com foco em competências. Como o livro de Seleção por Competências focou principalmente a entrevista comportamental, tem uma pequena quantidade de jogos, então eu lancei esse livro, onde já tem, cada jogo tem quais são as competências observáveis, como utilizar o jogo e principalmente que competências, quais comportamentos podem ser observados com a aplicação do jogo. Um exemplo para nós de um jogo e o que ele pretende absorver do candidato. Por exemplo, nós fizemos aqui agora o joguinho do 1, 2, 3, que é um jogo lúdico. Sempre que se usa jogo em seleção, é muito importante que o primeiro jogo seja um jogo lúdico, que utilize movimento corporal, porque é um jogo de extravasão, de aquecimento. Nós sabemos que um candidato vem ansioso, preocupado, rígido, nervoso, tenso, não é? Com medo às vezes. Isso, muito preocupado. E ainda existe um preconceito muito grande contra o jogo na seleção, que chamam de dinâmica, não é? A dinâmica reprova. Fui chamado para a dinâmica. Qual psicólogo não recebeu pedido de ajuda nesse sentido? Me chamaram para a dinâmica. O que é que eu faço? Como é que eu devo me comportar? A dinâmica reprova. Então as pessoas vão com uma preocupação muito maior. Por isso é importante que o primeiro jogo seja um jogo lúdico, que tenha movimentação corporal, que dê ao candidato a oportunidade de extravasar tensões, emoções, ansiedades, e durante a execução do jogo você observa comportamentos específicos. Maria Odete, reparando os departamentos de recursos humanos das empresas no Brasil, e não só das pequenas e médias, grandes corporações, nós percebemos que elas ainda não compreenderam o que é seleção por competências. E esse desafio agora cai sobre o Departamento de Recrutamento e Seleção. Como que eles podem mudar essa realidade? Na verdade, é um bom início. Muitas empresas, porque não é só para a seleção é um subsistema de gestão por competências. Exatamente. E o ideal não é implantar só seleção, é gestão por competências. A seleção é um subsistema e acaba na maioria das empresas, o primeiro a ser atingido. Primeiro, até algum tempo atrás, tinha um descaso das empresas e do mercado em relação à área de seleção. Era onde se menos investia. Ninguém investia em seleção. A gestão por competências trouxe um compromisso maior, uma responsabilidade maior com a seleção. Então, quando se implanta a seleção, primeiro, um selecionador, ele não pode aprender a fazer seleção por competências, chegar na empresa e ficar fazendo um trabalho de formiguinha, sem que ninguém saiba. Ele tem que montar um projeto, vender esse projeto para a sua gerência, para a alta direção, para os profissionais influentes que são os seus aliados, fazer com que o seu projeto seja acreditado e implantar. Qual é o primeiro passo? Divulgação do projeto, treinamento dos gestores, para que eles entendam o que é seleção por competências, quais são as ferramentas, em quais ferramentas eles participam, as etapas onde a participação deles é fundamental. Isso é importantíssimo. Maria Odete, agora não são só recrutadoras, selecionadores e profissionais de RH que nos escutam. Do ponto de vista do candidato, como ele deve se comportar quando se faz uma pergunta para ele? Quando ele percebe que o recrutador tem a técnica de seleção por competências, o que tem a técnica vai fazer perguntas sobre experiências passadas. Então, traga essa experiência com transparência, com verdade e com riqueza de detalhes. Quanto mais detalhes ele traz, maior a facilidade do entrevistador em perceber a presença ou ausência dos comportamentos que são pré-requisitos de sucesso para aquele cargo. Então, ele tem que se sentir à vontade,
tranquilidade, relaxar, respirar fundo e ser verdadeiro. E não inventar história na hora, porque o observador, o entrevistador, ele está preparado para observar o comportamento e a comunicação verbal e não verbal. E quando a mentira é muito fácil de se observar fazendo a combinação da comunicação verbal e não verbal. Maria Odete, nós temos várias recrutadoras e selecionadoras aqui na nossa plateia, e agora eu queria abrir para elas fazerem perguntas para você. Odete, geralmente quando nós vamos fazer a entrevista por competência, nós pedimos para o candidato descrever uma situação que ele vivenciou. É correto isto? Sim, a maioria das perguntas comportamentais começam com descreva, relate, me dê um exemplo, conte-me, fale-me sobre, justamente para conduzir o entrevistado a trazer uma resposta que tenha contexto, ação e resultado, uma resposta completa. O Paul Green, que é o autor da entrevista comportamental, ele diz que toda resposta deve ter um CAR completo, contexto, ação e resultado. Então essa é uma forma excelente. Maria Odete, eu gostaria de saber se é correto, eu já participei de alguns processos que aconteceu isso, o entrevistador ele já relata tudo o que ele quer do candidato. Então o candidato muitas vezes se aproveita dessa situação para falar exatamente o que o entrevistador quer ouvir. Isso é correto fazer o entrevistador já falar o que ele quer antes da entrevista? A grande quantidade de selecionadores sem técnica nenhuma, não é? Que faz seleção intuitivamente. Então ele não sabe como fazer, ele arruma um jeito próprio, ele cria a metodologia própria, não é verdade? Porque é claro, você tem que dar todas as informações a respeito da empresa, a respeito do cargo, a respeito da vaga. Isso é no início, a pessoa só vai dar continuidade a um processo se aquilo for compatível com o que ela deseja. Isso corretíssimo. Mas ele não dá informações sobre processo seletivo, não. Ele vai observar, usar as ferramentas e observar o que ele precisa. Senão é lógico que vai ter uma seleção com muitos gaps. Odete, por favor. Num processo de seleção, quando nós identificamos que tem mais de um candidato com o perfil adequado para a vaga, ele se saiu muito bem, tem um outro que se saiu bem ou melhor ainda. Como que o selecionador consegue definir qual o melhor candidato para a vaga? Então, primeiro, você sabe qual é o perfil. Se você tem um perfil muito bem desenhado, você não tem problema para identificar qual é o melhor. Segundo, você nunca manda um único candidato para o requisitante. Você sempre manda no mínimo 3 a 5 candidatos dentro do perfil, porque a avaliação técnica é dele e muitas vezes ele utiliza ainda alguém da equipe para ajudá-lo, dependendo do cargo, do nível, nesta avaliação técnica. Então, é muito importante que você realmente envie 3 a 5 candidatos dentro do perfil comportamental, com as especialidades técnicas que ele precisa, para que na entrevista técnica ele identifique qual o melhor tecnicamente preparado, porque o comportamental já está aprovado, e qual tem mais afinidade com ele e com a equipe dele. Assim todos serão felizes. Maria Odete, você é uma simpatia. Obrigada, nós nos sentimos você também. honrados com a sua presença aqui no TV Emprego. Ótimo, eu me senti honrada com o convite e você é extremamente simpático, extrovertido, dá um toque especial para a entrevista. Agradeço muito e agradeço a todos que participaram também. Obrigado.